Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Se pegássemos num ecógrafo e fôssemos pela rua fazendo ecografia à tiroide das pessoas com quem nos cruzássemos, íamos encontrar muita gente com pelo menos um nódulo de tiroide. Hoje, neste episódio, tenho comigo a professora Sofia Batista, editora de conteúdos do portal MG Familiar. Olá, Sofia, tudo bem contigo? Viva, tudo bem? Ora bem, acima dos 60 anos, mais de metade das pessoas têm pelo menos um nódulo da tiroide. Ainda bem que não fazemos aquilo que eu disse, que não vamos pela rua com o ecógrafo, porque iríamos causar mais dano do que benefício, porque a verdade é que a grande maioria das vezes estes nódulos da tiroide não têm qualquer importância. Caros colegas, vem isto a propósito de um algoritmo novo que publicamos no portal MG Familiar. E, Sofia, sei que não estás só, que temos companhia. Queres apresentar a nossa companhia? É verdade, temos connosco hoje uma colega, a doutora Telma Reis, uma das autoras desse algoritmo, da abordagem do nódulo tiroideu. A colega Telma é da USF da Barrinha, do ACES Baixo Foga. Estou certa, Telma? Sim, está certa. Olá, doutora Sofia e doutor Carlos. Obrigada. Olá, Telma, e bem-vinda ao nosso episódio e ao nosso podcast. Obrigada pelo desafio e pelo convite. É sempre um gosto. E então, diretamente para algumas perguntas, porque estamos curiosos sobre este algoritmo. Telma, como é que surgiu a ideia para criar este algoritmo? Ora bem, este algoritmo surgiu após assistir a uma palestra de um colega endocrinologista no início de 2020, em que realmente ele apresentou a classificação Euthyroides, que eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar. Depois vim para casa e resolvi investigar um pouquinho mais sobre isto e, portanto, fui ver o único documento, não é, que me tinha disponível para mim sobre os nódulos tiroideus, que é a nossa norma da Direção-Geral de Saúde, que é a norma número 19 de 2013 sobre a abordagem dos nódulos tiroideus. E realmente é uma norma que é um pouquinho vaga no sentido de como ir gerindo os nódulos tiroideus quando os descobrimos nas ecografias. E que realmente o que esta norma diz é só apenas acerca de nódulos com mais de 10 milímetros, e realmente eu comecei a verificar que na nossa prática, portanto, todos os nódulos acabavam por cair no mesmo saco, e portanto tudo o que fosse acima de 10 milímetros nós referenciávamos para uma avaliação por biópsia, não é? Para a avaliação histológica, e achei que realmente era algo muito, muito vago e muito generalizado. E, portanto, resolvi pesquisar um pouquinho mais sobre este assunto e, lá está, encontrei então um documento acerca do Euthyroides em si. E é justamente uma das... Peço desculpa, Sofia. Então, no fundo, são umas guidelines da Associação Europeia da Tiroide, é isso? Exatamente. Foram criadas em 2017 pela Associação Europeia da Tiroide, sim. De facto, uma das novidades neste algoritmo é esta, incorporar o Euthyroide. O que é, de facto, o Euthyroide, Telma? O Euthyroides, no fundo, é um acrónimo que, em inglês, não é, quer dizer European Thyroid Reporting Imaging and Data System, ou seja, no fundo, foi agrupar os nódulos tiroideus por características ecográficas. Portanto, esta Associação Europeia reuniu um painel de pessoas da área, portanto, não só endocrinologistas, mas também colegas da área da radiologia, para tentar, então, dependendo das características ecográficas dos nódulos, agrupá-los por categorias consoante a sua malignidade ou maior benignidade. E, portanto, um Euthyroides 1, 2 são aqueles nódulos mais benignos, sem grandes características suspeitas, enquanto que o Euthyroides 5 são aqueles nódulos de alto risco, que já têm algumas formas irregulares e margens também algo mais suspeitas. No fundo, há aqui um aplicar daquilo que nós já conhecíamos da área dos exames complementares de imagem da mama. Uhum. Estávamos já habituados ao BIRADS e agora temos... É um bocadinho. E realmente esse colega nessa sessão que eu assisti falou mesmo que foi mesmo... Não foi um copiar, mas foi uma adaptação, porque realmente se nós distinguimos os nódulos da mama bastante bem ecograficamente, também para outros nódulos, outros quistos, por exemplo,
do rim, que temos a classificação de Wozniak, e realmente a tiroide não tinha nada definido para ajudar os colegas no seguimento e na vigilância, e então eles também adaptaram o T-RADS, neste caso, para a tiroide. À luz da evidência atual, será então uma boa prática que os relatos de ecografias tiroideias mencionem esta classificação, é assim? Exatamente, o colega também tinha dito que já começava a haver em alguns relatórios de exame esta classificação. Eu fui estando atenta e inicialmente ainda não encontrava, mas ultimamente tenho encontrado bastante realmente na conclusão esta classificação, que lá está, torna-se muito útil para nós classificarmos mais. Muito bem, então, perante um nódulo tiroideu e também reportando-nos então a este algoritmo, qual a abordagem a fazer? Portanto, nós claro que sabemos que mesmo pedindo uma ecografia tiroideia, não é só o exame em si que tem importância. E, portanto, a avaliação analítica é importante para sabermos, por exemplo, se aquele nódulo tiroideu está a funcionar ou não, ou se está a produzir hormonas ou a ter interferência mesmo em termos de sintomas. E, portanto, pegando no nódulo tiroideu e nas hormonas tiroideias, portanto, se a TSH estiver diminuída, estamos perante uma suspeita de um hipertiroidismo e, portanto, aqui a ação mais eficiente, não é? Portanto, aquilo que devemos pensar é pedir uma cintigrafia, porque realmente se for um nódulo hiperfuncionante, temos que referenciar para fazer tratamento com iodo ou mesmo cirurgia. No caso de ser uma TSH elevada, e portanto já estamos a pensar um pouquinho no hipotiroidismo, também pensar em pedir outros elementos do estudo analítico, não é? Por exemplo, os anticorpos antitiroperoxidase, e portanto é mais nestes nódulos que estão relacionados com o hipotiroidismo que se aplicam mais esta escala da Eutirads. E portanto, a partir daí, se for uma avaliação, portanto um Eutirads 1, 2, apenas é vigiar, não há benefício em picar, como nós costumamos dizer aos doentes, de ir picar o nódulo para ver se é preciso fazer mais alguma coisa, apenas se realmente ele for mesmo muito grande e começar a causar compressão, é que é preciso referenciar. Depois, o Eutirads 3, que é aquele que tem um baixo risco, o critério, ou seja, o cutoff para referenciação para fazermos a citologia aspirativa são os 20 milímetros, a classificação Eutirads 4, o cutoff são 15 milímetros e o Eutirads 5, o cutoff são os 10 milímetros. Portanto, à medida que vamos avançando na suspeita de malignidade no nódulo, somos um bocadinho mais precavidos e, portanto, mais cedo, com menos tamanho do nódulo, referenciamos para fazer a citologia aspirativa. Uma das características, de certa forma, novas neste sistema de classificação também se prende com o facto de não ser incorporado, digamos, um critério cego da dimensão do nódulo, exatamente. Mas tem em consideração, no fundo, outras características da imagem que é observada pelo colega de radiologia e que permite realmente alguma diferenciação do critério e da atitude depois a tomar. É exatamente isso, é um bocadinho particularizar mais, não sermos tão generalistas no tamanho, portanto dividir consoante as características de suspeita ou não, e portanto também dividir pelo tamanho, que o colega também ajuda nessa classificação ecográfica. Muito interessante, Sofia, quero agradecer-te por teres trazido a Telma a este episódio do podcast. Acho que é um algoritmo muito prático e agradeço o trabalho conjunto que vocês desenvolveram, digamos, para tornar o algoritmo interessante e até do ponto de vista gráfico. Nós agora estamos a adotar no portal MG Familiar uma nova estratégia de comunicação gráfica dos nossos conteúdos e nomeadamente dos algoritmos. Está mesmo interessante e Telma, por favor, diz também aos teus colegas coautores. No fundo, então, vou nomear a todos: a Telma Reis, o André Laiginhas, o Luís Melo, a Sara Melo Oliveira, o Vítor Bessa, nossos colegas internos de formação da Medicina Geral Familiar, da USF Barrinha, do ACES Baixo Voga. A todos, muito obrigado. Obrigado. De nada, e obrigado também por ter estado neste episódio. E Sofia, passo-te a palavra também para te despedir dos colegas deste episódio. Como disse, é sempre um gosto. Agradeço também ao professor Carlos Martins mais uma vez por este convite e também à Telma por este interessante algoritmo e a todos os coautores, naturalmente. E deixo os votos de um bom dia para todos. Bom dia. Caros colegas, juntamente com este episódio encontrareis o link de acesso ao algoritmo. Muito obrigado pela vossa companhia neste episódio do podcast
MG Familiar. Fiquem bem, continuem bem. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.